Eu percebi que após a Sanepar publicar o seu resultado, algumas pessoas ficaram preocupadas, no sentido de, cara, será que a Sanepar piorou? Será que ela perdeu fundamentos? Porque a gente viu uma elevação atípica nos custos e nas despesas. E aí, Luan, o que você acha da Sanepar? O que está acontecendo com ela? É o que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo. Vem comigo. Como você pode perceber aqui no gráfico de preços, a cotação chegou a corrigir aí seus 5% pós publicação de resultados. Ainda assim, no ano, a ação acumula uma alta de 10%. E o ponto é, o lucro caiu até que de forma considerável, mesmo a empresa se beneficiando dos juros que ela está ganhando daquele precatório que está depositado na conta dela. Então ela está ganhando esse juro. A gente está falando de 4 bilhões, não é pouca coisa. Vamos então aqui ao último resultado reportado, que na prática se refere ao ano de 2025. E eu já antecipo o seguinte para você. Todas as empresas de saneamento estão sujeitas a metas legais do marco legal do saneamento básico aqui no Brasil. Elas são obrigadas a atingir uma meta até 2033 de cobrir 90% dos contratos, né, que a empresa tem, por exemplo, Sanepar no Paraná. Então existe essa obrigação de cobrir 90% de esgotamento sanitário, rede de esgoto, e isso exige muito investimento, muita despesa. É uma despesa que ela tem um caráter atípico, porque não necessariamente ela produz um efeito econômico positivo para a empresa no curto prazo, mas tende a gerar frutos no longo prazo. A gente está falando de investimento. É isso que é despesa de capital, ou em inglês, CAPEX. Então você vai notar que, seja a Sanepar e outras empresas de saneamento, estão gastando muito com despesa de capital. Então fica ligado nisso para não tomar uma decisão ou tirar uma conclusão impensada por conta de uma foto de curto prazo. Mas vamos lá. Primeiro, destaques do quarto trimestre. Cuidar também para não ficar, super focado em apenas um trimestre, porque um trimestre pode ter não recorrente, pode ter sazonalidade. Eventualmente, quando você compara o trimestre de um ano em relação ao outro, talvez o outro anterior tenha sido excepcional, a empresa tenha se beneficiado de algo excepcional que não acontece sempre, ou foi um ano atípico. Então a base comparativa também é importante. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você não tomar decisão precipitada. E aí, quando a gente compara aqui só o quarto trimestre, houve uma queda de 12,5% no lucro, sendo que no terceiro trimestre a queda foi ainda maior, como eu já trouxe também em relatório. Então isso aqui poderia preocupar. Claro que se você olhar a comparação anual como um todo, você está falando de uma alta de 34%, mas aqui está errado, porque aqui decorre dos efeitos do precatório. E precatório, ele não é operacional, ele não diz respeito à atividade operacional da Sanepar, que é água e esgoto. Diz respeito apenas a você ganhar uma causa judicial e receber uma grana, só isso. Então, sem esse precatório, é bastante provável que a Sanepar tivesse tido queda no lucro líquido, ficando até abaixo de 1,5 bilhão de reais. Por quê? Porque se você olhar aqui para a dívida, ela caiu consideravelmente. Está só em 0,6, enquanto que uma Copasa está ali em 2,3. Olha a diferença. Mas a Sanepar estaria com uma dívida muito próxima a 2 vezes EBITDA se não fosse esse precatório. Então isso é importante, porque como esse dinheiro entrou no balanço, isso muda tudo. Sem falar que aquilo que eu gasto com juros continua o mesmo, mas como eu tenho uma receita financeira que eu ganho com juros, acaba compensando, você vai ver que o resultado financeiro na Sanepar foi excelente. Então a Sanepar, na verdade, teve sorte desse precatório, por mais que ela não tenha direito à totalidade desse recurso, até então somente 25%, isso está em discussão ainda, mas ela teve sorte por causa dos juros que ela está recebendo, que ajuda nesse momento de elevação dos investimentos. Olha só aqui, ó, investimento, eles cresceram no quarto trimestre quase 47% e no ano quase 39%. Gente, é uma elevação absurda. E não está acontecendo só com a Sanepar. De novo, olha o caso aqui da Copasa. Olha que elevação. Em 2026, a previsão de investimentos é de 3,1 bilhões. Em 2025 foi 2,9. Vai saltar para 3,9 depois 4,8. Em 2 anos, 54% de aumento. E vai continuar em um patamar assim elevado até 2030. Essas empresas estão comprometidas com essa meta. Não porque são benevolentes, é que elas precisam, sob pena de perder os contratos de concessão. Então é isso que está acontecendo. Então a Sanepar teve sorte nessa questão do precatório, que aí não vai pesar tanto na dívida. No caso da Copasa, ela não tem essa sorte, então é provável que ela sofra nos próximos anos com esse tamanho de dívida, mas isso deve ser parcialmente compensado
pelos investimentos privados que eventualmente podem ocorrer em virtude da privatização. E voltando aqui, qual é o ponto? A empresa cresceu a uma taxa superior à inflação, que foi abaixo de 4,5% em 2025. A Copasa também cresceu mais ou menos essa taxa, mas o problema está na rentabilidade e nas margens. Sendo que, vale ressaltar o seguinte, em relação a Maringá, que tem um processo judicial relevante, em que Maringá alega a nulidade do contrato, chegou-se a uma conclusão e, aparentemente, a Sanepar conseguiu o quê? Manutenção do contrato até 2040, mas Maringá vai precisar o quê? Ressarcir a Sanepar pelos investimentos que foram realizados e ainda não amortizados. Porque pensa comigo, se eu sou uma empresa de saneamento, eu preciso fazer investimento, construir redes de esgoto. Ao fazer isso, eu espero ter o retorno diluído no prazo do contrato. Então os contratos de concessão de serviço público, eles precisam ser longos porque os investimentos são altos. E aí eu preciso obter esse retorno ao longo do contrato. Se eu tenho uma rescisão antecipada, porque veja, a grande maioria dos contratos aqui da Sanepar são para vencer em 2048. Se eu tenho um vencimento antecipado, a previsão de retorno é comprometida. Mas os investimentos já foram feitos. E o que precisa fazer então o poder concedente, no caso o município de Maringá? Ressarcir proporcionalmente a essa rescisão antecipada. Isso então deve aparecer em algum momento aqui no resultado trimestral. Bom, ainda é processo ali, transitado em julgado, nunca mais recurso, e agora estão discutindo valores. E aqui está indicadores importantíssimos da Sanepar e dessas empresas do setor. Índice de atendimento com água tratada, 100%. 100% dos contratos estão recebendo água tratada. Agora, esgotamento, esse índice está em 82,4%, acima da Copasa. Na Copasa, não bate 100% em água, e em relação ao esgoto, 80,1%. Então veja que a Copasa precisa investir ainda mais, porque ela está um pouquinho defasada em relação à cobertura. Ainda assim, a gente está falando de chegar a 90%. Então essas empresas vão ter que investir muito. E eventualmente, determinados gastos, eles aparecem no demonstrativo de resultado. Por mais que sejam gastos de longo prazo e teoricamente não precisariam estar ali, podem aparecer. Por exemplo, eu tenho que contratar um serviço de terceiro, um serviço pontual para eu fazer a ligação de um esgoto. E aí? E acaba aparecendo aqui na DRE. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, que é o que está pegando e preocupando o pessoal. Custos de despesas. Você teve uma alta expressiva de 18% com o pessoal. Então, aqui realmente, porque a gente saiu de 1,6 bilhão para quase 2 bilhões de um ano para outro. Pô, uma receita que cresceu menos de 6%, mais um gasto com o pessoal que cresceu quase 20%. Realmente, a gente não pode ignorar. Mas também tem que ir com calma, tem que entender o momento da empresa. A empresa precisa investir, seja por uma necessidade regulatória, seja porque empresa que não investe, eventualmente pode ir declinando, pode declinar. Sabe aquela história de depreciação e amortização, especialmente depreciação dos ativos? Eventualmente eu preciso investir simplesmente para recompor essa depreciação a longo prazo. Então você não pode se enganar com a depreciação, não tem efeito caixa. Não tem, imediatamente, mas existe um efeito esperado no caixa no futuro. E aí eu preciso investir para substituir a defasagem. Mas beleza. Olha só, serviços de terceiro aumentou 16%. Serviços de operação de esgoto cresceu muito, 126%, mas é um gasto pequeno. Então, por mais que percentualmente falando seja absurdo o crescimento, quando a gente fala de impacto no todo, é um impacto marginal. Agora aqui não, né? Serviços de terceiro cresceu 16%, de pouco mais de 1 bilhão para 1,2. Então só aqui, ó, você teve quase 200 milhões de aumento e aqui quase 300. Na verdade teve 300. Então dá para falar aí que 500 milhões, cara. É muito dinheiro. Isso aqui impacta diretamente no fluxo de caixa para o acionista, que é o lucro. E o lucro cai. Mas será que foi justificado todo esse aumento? É isso que você precisa entender. E aí, vamos em pessoal aqui então. Primeiro, reajuste salarial de 4,87. Isso aqui é inevitável. Qualquer negócio vai sofrer isso aqui. Mas esse reajuste não é um problema, porque a empresa tem o reajustamento garantido, além da revisão tarifária periódica, que aí é o ganho real. Aqui o reajuste não é ganho real, é só inflação recomposta. E ainda tem a revisão, que é ganho real, que acontece periodicamente. A gente viu que a receita cresceu a uma taxa superior a esse reajuste, então não é um problema aqui. Então, isso aqui tranquilo. Você teve indenização trabalhista, isso aqui é problemático, mas também não é muito evitável. Claro que a gestão pode tentar evitar indenizações trabalhistas, sabe? Atendendo um pouco mais as demandas, mas aqui é meio complicado. Agora, olha isso aqui. O número de empregados passou de 6.047 para 5.913 de um ano para outro, em função do plano de demissão voluntária. Isso aqui gera muito gasto. Então, o pessoal basicamente teve reajustamentos, indenizações trabalhistas e principalmente indenização em virtude de PDV. Isso aqui
aqui, a médio prazo, daqui a uns 2 anos, vai gerar mais lucro para a empresa. Você vai ter um número menor de funcionários. Ela gasta agora para ter um lucro maior no futuro. Então aqui não dá para criticar muito a empresa. Ela reduziu o número de funcionários. O problema teria sido, tive um crescimento aí de 5, 6% na receita, contratei mais gente, elevei meus gastos com o pessoal em 12%. Pera aí, aqui cresceu 12%, principalmente por conta de demissão voluntária. Aí a gente pega aqui serviços de terceiros, aumento de 16,5%, principalmente em serviços de manutenção de redes, serviços técnicos profissionais, tudo relacionado aqui à rede de esgoto, que é o que a empresa está investindo muito. Serviços técnicos operacionais, veiculação, publicidade e propaganda e serviço de eletromecânica, 70%. Então isso aqui, que é o grande ponto, mas isso aqui tem muito a ver com os investimentos que a Sanepar e outras estão fazendo. Então isso aqui, a tendência é se normalizar ao longo do tempo. A gente não sabe exatamente quando, mas aparentemente a Sanepar vai conseguir atingir a sua meta de 90% de índice de cobertura de esgoto bem antes que a Copasa. Ela já está acima, com 82,4%. E ainda com o privilégio de estar com esse precatório em caixa, ajudando na alavancagem. E aí é o que eu falei, resultado financeiro, receitas financeiras. Olha só, a empresa ganhou das aplicações financeiras aqui, 460 milhões contra 199 em 2024. Dobrou, né? Mais do que dobrou. E aí, no final das contas, eu tive um resultado financeiro de apenas menos 35 milhões. Imagina se eu não tivesse precatório. Aí o negócio ia ficar meio feio, porque eu poderia ter tido um gasto até superior a 2024 e isso iria reduzir o meu lucro em mais 250 milhões. Portanto, quando você vai aqui, em lucro líquido ajustado por itens não recorrentes, o que a empresa vai excluindo aqui? Receita do precatório, mais provisão passivo regulatório, que é a parte que a empresa não pode ficar, plano de demissão voluntária, 174 milhões, provisão de processo, 146, 54. Bom, aqui eu não tô vendo a questão do resultado financeiro. Eu não tô vendo. Então, eu poderia não ter um lucro de 1.584, como a empresa divulga aqui. Seria, na verdade, 1.584 menos uns 250 de efeito que ela teve positivo de resultado financeiro. Então, seriam uns 1.300, 1.350. Aí teria uma queda no lucro, de fato, mesmo excluindo-se os não recorrentes. Então a gente precisa ter essa consciência, mas como eu disse, ela se beneficiou, vai continuar se beneficiando, essa questão do precatório, ainda que parcialmente, e vai continuar tendo que investir, especialmente para cumprimento do marco legal do saneamento básico. Agora, PDV de fato, né? PDV, isso aqui uma hora vai acabar. Então, no fundo, hoje a Sanepar tem capacidade de gerar aí um fluxo de caixa para o acionista próximo a 1,4, 1,5 bilhão, mas 1,5 é ser um pouquinho otimista ainda, justamente pelos motivos que eu elenquei aqui. Mas 1,4 dá para esperar sim, 26, falando de 2026. Endividamento estava em 1,6 EBITDA, foi para 0,6, aí é sacanagem. Investimento, 2,6 bi e vai continuar crescendo. E aí veja o seguinte, olha como é importante fazer alguns ajustes para você dar uma analisada nos indicadores da empresa. Quando eu vou aqui no balanço patrimonial da Sanepar, tá vendo que aqui em caixa e equivalentes eu tenho 5,6 bilhões? Como cresceu tanto? 4 bilhões aqui. E eu sei que, o que eu sei? 4 vezes 0,75, eu sei que 3 bilhões vai ter que sair. E não pertence a Sanepar. Então 3 bilhões, se eu tirar desse total do patrimônio líquido, então vamos aqui para patrimônio líquido, 12,3. Vamos tirar 3, né? 12.350 menos 3.000, 9.350. Logo, se a empresa gerar um resultado de 1.350 e eu dividir por esse patrimônio líquido ajustado, digamos assim, eu chegaria a um ROI de 14,43%. Isso de maneira conservadora. Por isso que eu penso em Sanepar com ROI de 15%. É que hoje o ROI está baixo por quê? Porque teve essa elevação no caixa. Então hoje, o que acontece? A empresa tem um lucro ajustado de 1.580, como a gente viu ali, os ajustes que ela mesma divulgou, e um patrimônio líquido de 12.347. Então eu estou falando de um ROI aí de 12. Dependendo do ajuste que você for fazer, até abaixo disso, né? Excluindo-se os efeitos do resultado financeiro, ficaria até abaixo disso. Aí eu estaria falando de nem 11% de ROI, o que aí é uma rentabilidade baixa, né? Mas você tem que entender a tua situação. Além disso, cuidado ao olhar múltiplo frio, tá? Por quê? Porque aqui tem o efeito precatório. De novo, o que eu faço aqui? Eu espero para 2026
entre 1,4 a 1,5 bilhão de reais de fluxo de caixa para acionista. Vamos de 1.400? O que eu faço aqui então? Preço é o valor de mercado, então eu vou aqui no valor de mercado da Sanepar atual, que está em 14 bilhões. 14,100, né? 14,100 dividido por 1.400. Eu tô falando de 10 vezes lucro. 10 vezes lucro, né? Não é brincadeira. Não tá tão baratinho mais. Mas olha só a Copasa. A Copasa teve um lucro de 1,4, talvez bata 1,5, né? 1 bilhão e meio. E aí a gente está falando de uma empresa que vale 20,7. A gente está falando de um índice preço-lucro de uns 14. Cara, será que faz sentido empresas de saneamento negociarem a 14? Outro ajuste que eu preciso fazer aqui no múltiplo de Sanepar é o PVP. Tá 1,05, mas e se eu tirar os 3 bilhões do patrimônio líquido? Aí eu teria 9 bi e 400 no máximo. Então seria preço de 14,100 dividido por 9 e 350, né? Então, na verdade, preço valor patrimonial ajustado é 1,5. Ainda assim, bem mais baixo que quase 2,5 da Copasa. Valor intrínseco, eu publiquei ali no meu relatório de análise da Sanepar lá na comunidade FMI, além dos vídeos exclusivos para membros, que vai para o YouTube também. Aqui na comunidade, o que tem de exclusivo? Você tem aqui os relatórios de análise e a minha tabelinha com o valor intrínseco das ações. Ah, mas não tem a planilha de preço teto também lá para os membros? Tem, só que essa planilha, ela leva em conta só o método do Décio-Bazin, que na verdade é o modelo de Gordon adaptado. Aqui não, aqui eu uso o fluxo de caixa descontado, tanto para a firma, dependendo da empresa, quanto para o acionista, dependendo da empresa. E ainda tem meu treinamento, Formação Mirai Investing, para você se aprofundar ainda mais. Então, se quiser conhecer minha comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas caso você não precise de todo esse conteúdo, apenas os vídeos exclusivos, bem como a planilha de preço teto Bazin e o acompanhamento da minha carteira, torne-se membro do canal aqui no YouTube. Portanto, como os membros sabem, eu sigo relativamente tranquilo com relação ao que está acontecendo agora com o Sanepar. Isso não significa passar pano, isso não significa negligência. Significa apenas entender o momento da empresa hoje e ir acompanhando para verificar se a execução faz sentido. Porque a hora que a execução começar a não fazer sentido, pode ter certeza que eu vou comentar aqui para você. Isso você pode ter certeza. E aqui eu tô com a minha pele em risco. É a maior posição da minha carteira de ações já há algum tempo e continua sendo. Perfeito? Qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.